fundamentar em normas de direito. O árbitro não precisa fundamentar em normas de direito. Ele vai apenas e tão somente decidir de acordo com a sua experiência de vida, de acordo com os seus valores, de acordo com a sua compreensão sobre a realidade, certo? Então, na arbitragem por equidade, o árbitro não está obrigado a definir critérios normativos para fundamentar a sua decisão, certo? Então ele pode decidir de acordo com a experiência de vida, a compreensão dele, o senso de justiça, enfim, certo? A gente vai ver mais para frente que é necessário que haja uma autorização expressa das partes para que isso aconteça. Por quê? Porque o grau de segurança jurídica é menor. O grau de segurança jurídica é menor. Por quê? Porque ele não precisa fundamentar na lei. É muito comum você ver arbitragens como essas, por exemplo, em comunidades em que você não tem uma norma específica a tratar sobre aquele tema, em que as pessoas decidem através dos costumes, dos usos e costumes, de como aquela comunidade costuma se posicionar diante de situações como aquela e por aí vai, certo? É possível, mas é necessário que haja concordância recíproca das partes. Parágrafo 1º. Poderão as partes escolher livremente as regras de direito que serão aplicadas na arbitragem, desde que não haja violação aos bons costumes e à ordem pública. O que é que a lei está me dizendo? É que as partes têm a liberdade de, sendo a arbitragem de direito, ou seja, aquela que se pauta em legislação formal, as partes poderão livremente escolher quais são as leis que vão ser utilizadas para aquela apreciação. O Estatuto do Condomínio, o Código Civil, normas internas, as partes têm essa liberdade. Elas vão definir quais são os parâmetros normativos a serem utilizados pelo árbitro, certo? Então, nesse parágrafo primeiro vai falar sobre a arbitragem de direito. Mas e a arbitragem de equidade? Como é que ela vai ser tratada do ponto de vista concreto? Parágrafo 2º. Poderão também as partes convencionar que a arbitragem se realize com base nos princípios gerais do direito, nos usos e costumes e nas regras internacionais de comércio. Ou seja, a arbitragem pode tanto ser de direito, quando as partes definem qual vai ser a base normativa a ser utilizada, como também a arbitragem pode ser por equidade, quando as partes autorizam que o árbitro se utilize de parâmetros valorativos morais dele para decidir, desde que, aí são os parâmetros, desde que, com base nos princípios gerais do direito, com base nos usos e costumes e nas regras internacionais de comércio, que são os parâmetros gerais que devem ser observados para as arbitragens por equidade. A arbitragem por equidade é bem verdade que ela é mais rara de ser utilizada, certo? A arbitragem por equidade ela é mais rara porque o grau de segurança jurídica cai de forma muito substancial do ponto de vista concreto, certo? E o parágrafo 3º vai dizer o seguinte: a arbitragem que envolva a administração pública será sempre de direito e respeitará o princípio da publicidade. Olha só, a lei diz o seguinte: as partes podem decidir se vai ser de direito ou de equidade. Mas, se uma das partes for a administração pública, ela vai ser sempre de direito. Por quê? Porque é necessário que se tenha segurança jurídica, certeza, objetividade. E além disso, já fala de antemão, será respeitado o princípio da publicidade. Ora, a atividade arbitral, ela tem o seu caráter sigiloso como regra, mas quando a administração pública é parte, é natural que nós tenhamos a publicidade como elemento norteador, já que a publicidade é um dos princípios da administração pública que deve ser observado, que deve ser respeitado. Beleza? Pessoal, segure um pouquinho aí nesse artigo 2º, que a gente vai fazer aqui a abordagem
das questões da nossa prova, eu vou fazer a leitura das assertivas, desculpa, fazer a leitura das questões, fazer a leitura das questões e vou ler as questões reconhecidas como verdadeiras. Se você tiver alguma dúvida ou quiser discutir algum ponto, você vai sinalizando para mim. Beleza? A primeira questão é que diz o seguinte: em relação aos mediadores judiciais, marque a alternativa incorreta. A incorreta é a que diz o seguinte: devem ser escolhidos pelas partes, entre pessoas capazes e da sua confiança. Por que ela está incorreta? Porque o mediador judicial ele não é escolhido pelas partes, ele é designado pelo próprio tribunal. A parte é que, se tiver algum motivo consistente, pode dizer, olha, não pode ser esse mediador, porque esse mediador é irmão da outra parte, por exemplo. Mas as partes elas não escolhem individualmente, por isso que essa está errada. Segunda questão: quando ocorre um procedimento de mediação em meio a um processo judicial ordinário, resposta correta, deve-se requerer a suspensão do processo para evitar resultados contraditórios. É aquela hipótese que nós vimos, em que nós temos um procedimento judicial em curso e no meio do processo judicial uma das partes suscita que se inicie uma mediação. Se isso acontece, o processo tem que ficar suspenso para evitar que você tenha um resultado na mediação diferente de uma eventual decisão judicial. Isso geraria uma situação de instabilidade, de falta de segurança jurídica. Terceira questão: quanto à formalização dos acordos estabelecidos em procedimento de mediação extrajudicial, é correto afirmar que a correta é constituem-se automaticamente como títulos executivos. Então, automaticamente eles vão ser constituídos como títulos executivos e podem ser extrajudiciais se não forem homologados, mas se forem submetidos à homologação, se convertem em títulos executivos judiciais, mas vão ser, tanto em um caso quanto em outro, títulos executivos. Deixa eu ver aqui outro. Segundo a interpretação contemporânea do artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, abre aspas, a lei não excluirá a apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça de direito, vírgula. O acesso à justiça, resposta correta é, deve nascer da união entre a atividade jurisdicional do Estado e os mecanismos alternativos de acesso à justiça, como as leis 13.140/2015 e a Lei 9.307 de 96. Essa ampliação do princípio constitucional do acesso à justiça é o que vai fundamentar toda a estrutura do nosso já conhecido sistema multiportas, que oferece uma série de possibilidades ao jurisdicionado para ter a sua situação conflituosa resolvida. Beleza? Dentre os MASCs, que são os mecanismos adequados de soluções de conflitos ou controvérsias, não contam com disposição prevista em lei própria, em lei específica. A arbitragem, sim, a mediação, sim, a judicial e a extrajudicial, negociação indireta. Não sei nem do que é que se trata. Essa daí foi dada, essa daí foi de graça, assim, tome, faça seu ponto aí. Beleza? Deixa eu abrir aqui outra. Antônio ajuiza uma ação contra Augusto pleiteando uma indenização por danos morais. Na fase de mediação judicial, estes formalizaram um acordo e põem termo, ou seja, terminam a situação conflituosa. Diante de tal situação, é possível afirmar que a resposta correta é as partes somente estarão isentas do pagamento de custos processuais se formalizado o acordo antes da citação do réu, certo? Se o acordo for formalizado antes da citação do réu, as custas processuais, as custas judiciais serão isentadas das partes. Por que é que a lei estabeleceu
esse momento, essa fase antes da citação do réu, para conferir uma vantagem para as partes, exatamente para incentivar as partes a formalizarem um acordo naquele momento preliminar, certo? Elas podem fazer acordo depois? Podem, mas aí perdem esse benefício. Segundo o artigo 22 da Lei 13.140 de 2015, a previsão contratual da mediação deverá conter, exceto foro de eleição para as atividades de mediação judicial. Isso é incorreto. O artigo 22 não estabelece que as partes são obrigadas a estabelecer o foro de eleição para atividade de mediação. Esse não é um requisito objetivo prescrito na lei como indispensável. Certo? Próxima. A lei de mediação preceitua em relação à confidencialidade que toda e qualquer informação relativa ao procedimento de mediação será confidencial em relação a terceiros, não podendo ser revelada sequer em processo arbitral ou judicial, salvo se as partes expressamente decidirem de forma diversa ou quando sua divulgação for exigida por lei ou necessária para o cumprimento de acordo obtido pela mediação. Partindo desse direcionamento, é possível afirmar que a resposta verdadeira é: quanto aos crimes de ação pública, não se aplica o princípio da confidencialidade. A gente vai se recordar que uma das hipóteses de exceção ao princípio da confidencialidade se dá quando nós estamos diante de um crime de ação pública, o que é natural. Você tem uma questão de ordem pública relevante que justifica que o aspecto do sigilo, que é direcionado a atender interesses pessoais, seja deixado de lado. Beleza? Próxima questão. No tocante à autocomposição de conflitos, em que for parte pessoa jurídica de direito público, é incorreto afirmar que. Então, eu estou pedindo a falsa. A resposta é incorreta, a resposta falsa é: qualquer pessoa jurídica de direito público interno pode criar câmaras de prevenção e resolução administrativa de conflitos. É toda pessoa jurídica de direito público? Não. São apenas os entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Existem outras pessoas jurídicas de direito público? Claro que existem. As autarquias, as fundações públicas, essas podem ter os seus conflitos resolvidos por mediação? Podem. Mas podem criar câmaras de prevenção? Não. Somente os entes federativos podem fazer isso. Próxima questão, última. Considerando o sistema multiportas de acesso à justiça, é possível afirmar que a resposta que deve ser marcada, a resposta correta é: representa um sistema integrado de regras, princípios e procedimentos voltados a dar opções aos administrados para escolher o meio mais adequado para a resolução do conflito especificamente considerado. A base do sistema multiportas é exatamente permitir que as partes possam, de forma livre, escolher qual o melhor caminho para a sua demanda particular, certo? O caminho mais adequado vai ser o escolhido pela parte e a parte poderá conduzir esse procedimento se baseando nos parâmetros objetivos. Beleza? Pessoal, a gente vai seguir na nossa próxima aula a partir do artigo 3º da Lei de Arbitragem, certo? Para os colegas que não obtiveram a nota 6, a gente vai realizar uma atividade de complementação, como vocês já têm ciência, que eu devo postar até amanhã no nosso sistema e já estabelecer todos os parâmetros, o que é que vai ser cobrado, como vai ser cobrado, o prazo para você me retornar com essa atividade, enfim, por aí vai, certo? Essa atividade de complementação, só sinalizando, ela é exclusiva para os colegas que não obtiveram a média, que não tiraram 6 no mínimo, certo?
Os que tiveram notas de 6 para cima não fazem essa atividade. É só para os colegas que eventualmente não obtiveram a nossa média, certo? Então fiquem tranquilos que até amanhã eu já posto essa atividade e já coloco todos os parâmetros direitinho para vocês. Beleza? Maravilha? Não sei, tu tá vendo isso onde, velho? Então pronto. Não sei, não sei, não tenho certeza se vai ser assim não, velho. Não sei. Viu? Mas fique tranquilo, se você estudar pelos pontos que estão sendo dados, você não vai ter dificuldade não. É... Jéssica, as notas eu devo lançar no sistema até amanhã. Eu comecei a lançar, mas a gente estava com um problema de sistema que a gente lançava as notas e na hora de enviar ela acabava caindo. Na verdade, já está no e-mail institucional de vocês. Dê uma olhadinha no e-mail institucional de vocês, que as notas já estão lá. Eu já mandei, eu já, eu já dei o comando para que o sistema enviasse para o e-mail institucional, mas independente disso, eu vou fazer essas postagens. Eu comecei, na verdade, a fazer, mas tem que fazer por parte. Se você coloca as notas todas de uma vez, acaba caindo. Eu mandei, na verdade, agora à noite. Eu não tinha me apercebido que eu tinha feito a migração das notas para o sistema para eu enxergar, mas eu não tinha ainda clicado em enviar as notas automaticamente. Mas já fiz isso, já dei uma olhadinha que já está lá. Viu? Pessoal, um abraço para vocês, viu? Fiquem com Deus, tudo de bom. Fala, pode falar, Alexandre. Rapaz, a gente vai fazer ainda a ACA e vai fazer a AV3, certo? São duas avaliações formais que a gente vai fazer. Eu não estou lembrado agora de cabeça. Na verdade, é possível até que já esteja definido. Eu é que não sei de cabeça agora para informar para vocês. Mas a data vai ser a que está no sistema. A não ser. Não, tranquilo. Não, tranquilo. Como regra, a gente vai seguir as datas objetivas que estão estipuladas no calendário. Mas só uma coisa, para vocês não se confundirem. A informação que eu dei sobre a atividade de complementação, ela não se confunde nem com a AV3, nem com a V2, que é a ACA. Essa atividade de complementação é só para não gerar um conflito, que a gente fala um conflito um conflito não, um ruído na comunicação. Para os colegas que não atingiram a nota, isso. Fora isso, a gente vai ter a nossa AV2, que vai ser a substitutiva da ACA, e uma AV3, certo? E as datas, em princípio, vão ser as que estão no calendário acadêmico. Em princípio, vão ser, a não ser que haja alguma questão a ser modificada, mas isso daí eu aviso também para vocês. Mas, em princípio, se baseia nessas datas. Beleza? Aham, aham, aham. Não, mas isso, repare, vão dando uma olhadinha. Vão dando uma olhadinha ao longo dessa semana. Que o que tiver de ponto em relação a isso, eu vou postar no mural. Viu? Eu vou saber, eu vou me inteirar exatamente e posto para vocês. Mas podem ficar tranquilos que tudo vai ser sinalizado com
antecedência. Não vai ser nada assim para a mesma semana para vocês fazerem, não. Viu? Beleza? Um abraço, gente. Fiquem com Deus. Tudo de bom.